Isso acontece quando eu vejo Tua glória tocando minha face, Tua mão moldando meu ser, Teu amor enchendo meu coração, Tua paz mudando meu viver. Jesus, quero dizer que te amo. Jesus, quero dizer que te adoro. Jesus, a razão do meu viver. Jesus, eu quero ver Tua glória tocando minha face, Tua mão moldando meu ser, Teu amor enchendo meu coração, Tua paz mudando meu viver. Jesus, quero dizer que te amo. Jesus, quero dizer que te adoro. Jesus, a razão do meu viver. Jesus, eu quero ver Tua glória tocando minha face, Tua mão moldando meu ser, Teu amor enchendo meu coração, Tua paz mudando meu viver. Tua glória tocando minha face, Tua mão moldando meu ser, Teu amor enchendo meu coração, Tua paz mudando meu viver. Enfrentei uma multidão pra te tocar, te clamei ao ouvir você passar. Subi em uma árvore bem alta para teu olhar conquistar. Quando estou em tua presença, meu coração anela por ti. Quando estou em tua presença, meu coração queima por ti. Em brasas, em brasas, em brasas por ti. Em brasas, em brasas, coração em brasas por ti. Em brasas, em brasas, em brasas por ti. Em brasas, coração em brasas por ti. Enfrentei uma multidão pra te tocar, te clamei ao ouvir você passar. Subi em uma árvore bem alta para teu olhar conquistar. Quando estou em tua presença, meu coração anela por ti. Quando estou em tua presença, meu coração queima por ti. Em brasas, em brasas, em brasas por ti. Em brasas, coração em brasas por ti. Em brasas, em brasas, em brasas por ti. Em brasas, coração
Lucas capítulo 2, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração nessa noite. Quem achou vai ficando de pé. E diz assim, queridos, versículo 25. E havia em Jerusalém um homem cujo seu nome era Simeão. E este homem era, diga, justo, e diga, temente, esperando a consolidação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Senhor, agora despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, a luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. Então José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele dizia. Amém? Coloca a mão no teu coração. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor Deus, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia em nossa vida, Senhor. Me coloco neste momento como teu menino de recado, Senhor Deus, nessa noite, Senhor. Porque eu quero que todo o meu eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor, e que fale aquilo que venha a brotar como fruto em nossos corações. Por muitas vezes aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Por isso nós te agradecemos, te bendizemos por esta palavra abençoada em nome de Jesus. Quantos dizem? Amém. Aleluia. Você está dando glória a Deus aí, irmãos? Vira para o seu irmão que está aí do teu lado. Que bom que você está aqui hoje. Agora preste atenção, veja só, eu queria que todos prestassem atenção. Essa palavra falou muito ao meu coração essa semana, e eu senti de Deus ministrar esta palavra aqui nessa noite. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque alguns de vocês podem até sentir sono, alguns de vocês podem estar distraídos, então se esforce para que o inimigo não roube essa palavra do teu coração. Amém? Que eu creio que muitos de vocês sairão daqui renovados para o louvor da glória de Deus. Escute, quem crê aí, ó, levante a mão para o céu. Quem crê? Eu nem perguntei. Calma aí. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê que a Bíblia, em toda a sua vírgula e todo o seu ponto, é a palavra de Deus, levante a mão lá para cima. Glória a Deus. Escute, você sabia que em 2010, olhem para cá, vocês sabiam que 2010 agora, há uns 10 aninhos atrás, a Bíblia foi considerada patrimônio mundial pela Unesco? Vocês sabiam disso? Quem sabia? Levanta a mão. Você sabia que dentre os 204 países, 70% deles usam a Bíblia em sua Constituição ou a Bíblia em seus códigos de leis penais? Vocês sabiam disso? O Brasil é um deles. Você sabia que a Bíblia, além de ser um patrimônio da humanidade, além de ter códigos, leis, regras, também a Bíblia é um grande livro filosófico que nos fala sobre relacionamentos entre pessoas? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a Bíblia, além de ser um livro que é patrimônio mundial, onde tem códigos, leis, regras, onde é um livro filosófico, também é um poço de informações para a arqueologia e para a ciência? Você sabia que a ciência até hoje não conseguiu comprovar que Deus não existe, mas só conseguiu comprovar que Deus existe? Em 1633, Galileu Galilei, Marcelo, estava indo para a fogueira. Porque eu quero acreditar assim, né? Que ele deu uma pescada lá na Bíblia e viu que a terra era redonda.
Ele estava indo para a fogueira, queridos, porque a ciência estava afirmando que a Terra é redonda. Em Isaías 40, versículo 22, você vai ver lá, a Bíblia diz que o profeta Isaías diz que o Senhor está sentado sobre o globo da Terra. Só que tem um detalhe. Isaías viveu 750 anos antes de Cristo. Nasce Cristo 1633 anos depois, vem Galileu Galilei dizendo: ó, gente, descobri uma coisa. Descobriu nada, está lá escrito. Você sabia que além dela ser um livro, né, patrimônio da humanidade, de lei, de códigos, de regras, um livro filosófico, um livro arqueológico, ele também é um livro de promessas. A Bíblia é o manual das promessas. E as promessas se dividem em 3 partes. Aquelas que se cumpriram, Marcelo, aquelas que estão se cumprindo e aquelas que vão se cumprir. E todas essas promessas, elas orbitam ou circundam em volta de uma promessa maior. E essa promessa maior, queridos, para quem não se lembra, assim eu quero entender, não foi profetizada, porque promessas são profecias de Deus, sim ou não? Promessas são profecias de Deus, sim ou não? Sim. A primeira profecia lançada no mundo não foi dada por um profeta. A primeira profecia lançada no mundo não foi um anjo que teve como mensageiro trazer esta profecia. E o que é pior, não foi nem para o homem. Como assim, pastor? Calma, chego lá. A primeira profecia não foi lançada para o homem. Não. Se você for lá em Gênesis capítulo 3, verso 14, na queda do homem, você vai ver que foi o próprio Deus que lançou a primeira profecia. Ele fala com a serpente, depois ele fala com o homem e com a mulher. Mas na serpente ele diz: olha, preste atenção, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a tua cabeça. Mas pastor, por que ele não falou para o homem? Ele veio direto para Satanás, porque quando Satanás tomba Adão e Eva, o próprio Deus se levanta como um profeta e diz: ei, para que você saiba que entre você e o homem existe a minha promessa. Você não pode tocar no homem, porque a minha promessa está entre vocês. Acho lindo isso. A primeira revelação nessa noite para a igreja, preste atenção e anote isso nas tábuas do teu coração. Saiba que Satanás quer a nossa derrota, mas um crente fiel tem na vida dele a promessa que lhe dá a vitória. Olha o que diz 1 João capítulo 2, 25, ele diz: esta é a promessa que nos fez a vida eterna. Olha o que diz Filipenses 4,19, diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas glórias e riquezas em Cristo Jesus. Apocalipse 21:4 diz: e Ele enxugará todas as lágrimas dos teus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem se passou e tudo se fez. Diga: novo. Glória a Jesus. Segura aí, viu? Tem muito mais coisas. Eu estou dizendo para você nessa noite que estas circunstâncias que eu e você estamos passando pode ser mudada através da promessa de Deus sobre a minha e a sua vida. Porque a promessa de Deus intervém, ela vem sobre a sua vida, ela muda a minha e a sua
história. Quando Satanás achou que venceu e tombou Adão e Eva, Deus se levanta e diz: não, não é assim não. Ele faz uma profecia linda, irmãos, é tão linda. Eu vou explicar para vocês nessa noite. É tão profunda. Ele diz assim: ó, da semente da mulher nascerá aquele que pisará e esmagará a tua cabeça. Então, veja uma coisa, vale um parênteses aqui, cuidado. A igreja não tem poder de pisar na cabeça do diabo. Quem pisa e esmaga, já pisou e esmagou por você. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ela nem precisa pisar. Não é que ela não, Deus deu o poder, mas ela não precisa fazer, porque Jesus já fez por você. Mas sabe, pastor Manuel, é uma profecia intrigante e ao mesmo tempo desconexa com a realidade. Como assim, pastor? Foi um negócio assim tão espiritual que nem o diabo entendeu, que tem sua sabedoria. A Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel. Ele está 24 horas do dia tentando nos atingir. Tanto é que ele tentava de tempos em tempos, quando ele achava que aquele ali era o Salvador, o que ele fazia? Mata as crianças. Não foi assim com Herodes? Matou todo mundo porque ele não sabia quem era. Porque Deus deu uma chave que só a gente, só o Espírito Santo poderia virar essa chave. Sabe por quê? Desde quando a mulher tem semente? Como assim, pastor? Não entendi. Se eu pudesse mudar alguma escrita da palavra de Deus, alguma vírgula, que eu não posso fazer isso, você que está me ouvindo na internet, eu não posso fazer isso. Mas se eu pudesse mudar para a gente entender, eu iria dizer assim, ó: do fruto da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Por quê? Porque a mulher não gera semente, a mulher gera fruto. Escute, a semântica da raiz, eu glorifiquei a Deus porque a presbítera falou de semente aqui. A semântica da raiz semente é sêmen. O macho semeia na mulher e o resultado dessa semeadura é o fruto, é a criança. Ou seja, o macho vem com a semente e a mulher é a terra, a receptora desta semente. E ela gera este fruto. Querido, isso deu um nó na cabeça de Satanás. Sabe por quê, querido? Segunda revelação para a igreja nessa noite, porque Deus jamais depende da condição humana para realizar a promessa dele na minha e na sua vida. Em Gênesis capítulo 38 diz que o segundo filho de Judá, porque o primeiro era mau, diz que o segundo filho toma a esposa do primeiro e derrama a tua semente na terra. Porque ele não queria dar continuidade à linhagem do irmão. E isso era mau aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus é o único ser que entrou neste mundo por uma porta diferente. Eu e você entramos pela porta entre um macho e a fêmea fecundam e eu e você nascemos. Somos somos o fruto do resultado entre o nosso pai e a nossa mãe. Sim ou não? Sim ou não? Pronto. E também entramos por uma única porta e também saímos por uma única porta que a Bíblia chama de morte. Todos nós aqui iremos morrer um dia. Se não formos arrebatados de forma coletivamente, seremos arrebatados de forma individualmente. Fechou os olhos, está na glória com Deus. Mas Jesus não. Jesus entra por este mundo por uma porta diferente. É por isso o título do semente da mulher. Por quê? Porque Jesus nunca conheceu a semente de José. Ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo. O próprio Espírito gerou ele.
E se ele entra por uma porta diferente, ele também só podia sair por uma porta diferente. Por quê? Porque se matasse 10 vezes Jesus, Jesus ressuscitaria. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre ele. Meu Deus! E você sabe o que é mais lindo? Que Deus resolve entregar esta promessa nas mãos de uma pessoa que nunca escreveu um versículo, um livro, nunca profetizou. É o texto que nós lemos. Eu dei essa introdução para você entender o que era tão importante que aquele homem segurava. Ele nunca não tem nada escrito de Simeão. Não tem nada dizendo que Simeão era profeta naquela terra. É por isso, preste atenção, que Jesus diz que João era o maior dos profetas. Por quê, pastor? O que a gente vai comparar a escrita, ou seja, o legado entre Isaías, Elias, Eliseu, diante de João? João andava no deserto, comia gafanhoto, nunca escreveu nada. Nunca deixou um legado para as gerações. Se a gente for pelo contexto humanamente falando. E por que ele era maior dos profetas? Porque ele viu a promessa se cumprir. Está João dizendo: olha, eu batizo nas águas, mas aquele que vinha após mim batizará no Espírito e no fogo. Aí chega Jesus e diz, ele levanta e diz: ei, olha aí, gente, a promessa, olha a profecia. Ei, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simeão não tinha escrito nada, profetizado nada. Mas por que Deus escolheu Simeão? A Bíblia caracteriza ele, a Bíblia respalda ele. A Bíblia diz que ele tinha o Espírito Santo de Deus. Mas escute aqui, eu estou falando de Lucas 2 e não de Atos 2. Vocês pensaram nisso? Vocês viram o texto? O que a Bíblia diz? Qualifica ele como justo, clemente, temente a Deus. Vou lhe dizer algo aqui. Às vezes pessoas são desconhecidas nos homens, mas são conhecidas para Deus. Às vezes pessoas são conhecidas para Deus e desconhecidas para os homens. Vou lhe dar exemplo bíblico disso. Atos capítulo 19 dizia que teve um rapaz endemoniado e chamaram um grande exorcista. Chama o fulano lá. Aí o exorcista chega lá no demônio, diz: sai em nome de Jesus. O demônio não saiu. Ele diz: sai em nome do Deus de Paulo. Não saiu. Sai em nome de Paulo. Não saiu. Daqui a pouco o demônio fez: vem cá. Jesus eu conheço. Paulo eu conheço. Mas você eu não sei quem é. A Bíblia diz que ele voou naquele homem e rasgou as vestes daquele homem. Mas a Bíblia diz também uma outra história de um escravo, Marcelo. Qual é o valor que um escravo tem? Alguém sabe qual é o valor que um escravo tem? Quem arrisca? Nenhum. Qual é o valor de um escravo, irmãos? Perante os homens? Nenhum. Mas a história diz que esse escravo dobrou o joelho no chão e pediu uma resposta para Deus. Deus manda um anjo. O primeiro anjo não passa. Está lá escrito que o primeiro anjo desceu e não conseguiu passar, porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Aí Deus diz: pega um anjo mais parrudo e diz: desce lá agora você agora, eu quero ver se você não vai passar. O anjo passa, puf.
Quando passa, a Bíblia diz que o anjo chega no lugar, está Daniel e mais dois, os dois correm, e o anjo vem até ele e diz: Daniel, tu és um homem muito amado por Deus. Ai, Jesus. Ele era um homem justo, longânimo, temente, clemente. Ele tinha nele algo que seria derramado sobre a igreja 33 anos e meio depois. Vocês pensaram nisso? Ei, eu estou falando da época que Jesus era um bebê. 33 anos e meio depois ocorre o dia dos Pentecostes, mas a Bíblia mostrou para mim, não sou eu que estou dizendo não, está aí, ó, lê no texto, que o Espírito revelou para ele, e o Espírito guiou ele. Simeão vivia algo com Deus tão diferente, é que a gente não precisa estar no meio, vamos dizer assim, pentecostal, para a gente entender que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito está na nossa vida, a gente não precisa somente de um movimento, a gente precisa de uma vida com Deus. E aqueles que dizem que são cheios do Espírito Santo, vale um aviso aqui: quem é cheio do Espírito Santo não pode ser injusto. Quem é cheio do Espírito Santo não pode ser incoerente. Quem é cheio do Espírito Santo não pode ser impiedoso. Escute, a pior coisa que você tem é chamar uma pessoa que não é cristã de ímpio. Nem todo não cristão é ímpio. Ímpio significa impiedoso, que não tem piedade com o outro. E eu vou dizer alguma coisa para vocês. Tem muito crente aí que é ímpio, porque não tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quem tem o Espírito dá fruto. Diga fruto. Justiça, longanimidade, benignidade, amor. Alá, manassor. E aí vai. Vamos parar de brincar de ser crente e ser crente. Simeão já vivia algo que a igreja esperou 33 anos e meio. Tinha algo diferente naquele homem. Não era reconhecido ali, mas era reconhecido lá em cima. Levante suas mãos para o céu, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está lhe entregando hoje uma unção de arrependimento e de conserto, que por muitas vezes, pela dureza do nosso coração, levaria 30 anos para acontecer. Mas Deus do renovo está lhe enchendo hoje do Espírito Santo, está derramando sobre a sua vida a promessa, está adiantando 30 anos sobre a minha e a sua vida, esta promessa, em nome de Jesus. Aleluia. O ilustre desconhecido, foi assim que eu apelidei Simeão. Desconhecido para os homens, mas ilustre para Deus. Escute, eu já estou terminando. O templo de Israel, no tempo de Jesus, era o templo que Herodes construiu. Ele era a mesma configuração do de Salomão, só que a sua área externa era maior. E era dividido por átrios ou em pátios. A comparação é pátios. Tinha um átrio das mulheres, o pátio das mulheres, o pátio das crianças, o pátio dos gentios, né, o pátio dos sacerdotes e dos anciões, e aí vai. E a história fala, o texto que nós lemos, que o Espírito guiou Simeão para o templo. E aparece Simeão no pátio das crianças.
Mas Simeão era um ancião. Depois você vai decorrer o texto, você vai ver. Simeão era um sacerdote. O que ele está fazendo ali no pátio das crianças? Talvez alguns auxiliares disseram assim: meu senhor, acho que o senhor errou o caminho. Escute. Terceira revelação para a igreja. Para receber a promessa de Deus, eu e você jamais poderemos perder a visão da promessa. Assim como Caleb em Josué 14. Por mais que aquelas pessoas que estão em sua volta digam que não, por mais que as circunstâncias que estão em sua volta digam saia daqui, permaneça na promessa de Deus. O que Deus falou para você? O que Deus colocou no teu coração? O que Deus confirmou? Permaneça firme. Ah, pastor, mas aconteceu de não ser. Então dê glória a Deus, porque então não foi Deus que falou. Mas se Deus falou, se foi o Deus que falou, então irá se cumprir. Simeão não era para estar ali. Deixa eu lhe dizer algo, naquela época de Jesus não tinha sinagogas em todos os lugares, e por muitos lugares as pessoas tinham que descer até 8 dias com a criança, o menino, quando era menino, para poder fazer a circuncisão. É por isso que ele diz, foi ordenado pela lei o que tinha que ser feito, que era a circuncisão de Jesus. E levava-se 8 dias, você podia estar lá no Egito, você tinha que sair de lá para ir para Jerusalém. A história nos conta em torno de 300 a 500 crianças por dia. Imagina, irmão. Mas está lá Simeão, no foco na promessa. Quarta e última revelação. Mesmo quem lhe cerca não quiser entender, mesmo quem lhe cerca não quiser que a profecia se cumpra, mesmo quem lhe cerca está contra a promessa de Deus sobre a sua vida, creia que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la. Olha o que diz Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele deixa de falar ou de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? Josué capítulo 21, 45 diz: e todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas se falhou, todas se cumpriram em nome de Jesus. Amém? Sabe, irmãos, há situações em nossas vidas que nos apertam, que no momento a gente não compreende o operar de Deus. Mas saiba que a vontade de Deus, ela é boa, diga boa, perfeita e agradável. O que eu e você estamos passando hoje é o melhor de Deus para a nossa vida. Mas pastor, peraí pastor, mas eu anseio coisas, Deus me prometeu coisas além. Amém. Continua na tua fé, porque Deus sempre diz onde é que vamos chegar, mas não diz o percurso que vamos percorrer. Porque o segredo não é você saber como vai ser o percurso, porque quem vai direcionar o percurso é Ele. Pense comigo, olha que pai maravilhoso. Imagine quando nós éramos pequenos, a gente pediu o quê? O PlayStation. Eu já citei. Pai, eu quero um PlayStation. Aí o pai fazia assim: Jesus, esse negócio caro. Aí o que o pai fazia? No Natal eu te dou. Mas você tem que tirar nota boa, tem que se comportar. É assim ou não é? É assim ou não é? Aí você vai trabalhar. Aí você vai trabalhando.
Olha o profeta revelando ali, ó. Você vai trabalhando. E ele está ali, ó. O menino perdeu a visão da promessa? Não. Perdeu não. Ele está ali, ó. E toda vez que a gente tenta desviar um caminho, ou para adiantar a promessa, ou para parar a promessa, vem um pai e diz: volta. Entra aqui, ó, de novo. É assim ou não é? Sabe por quê? Porque você tem que entender que Deus é o nosso Pai. E da mesma forma que agimos para os nossos filhos, Deus também tem paternidade conosco. O segredo de revelar onde você vai chegar é para que você jamais perca a visão da promessa. Talvez muitos de nós dizem assim: poxa Deus, mas eu achei que era por aqui. Não, filho, não é por aqui, não, é por aqui. Porque esse caminho aqui você vai estar mais forte, você vai estar mais sábio, você vai estar mais paciente, você vai ser mais justo, você vai ser mais clemente. Amém, irmãos? Eu quero lhe dizer que o tempo de Deus e a promessa de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. Talvez a gente não enxergue hoje qual caminho que Deus está percorrendo com a gente, mas amanhã Deus vai te revelar: olha, filho, sabe o que papai precisou fazer? Precisou trabalhar 2 vezes para comprar o teu PlayStation, precisou fazer algumas horas extras, mas está aqui, porque aquilo que eu lhe prometi eu cumpri. Se coloque de pé. Irmão, se eu fosse para desistir na primeira paulada que eu tomei, já tinha desistido. Você jamais pode desistir daquilo que Deus lhe prometeu. A gente tem que entender, queridos, o que é ouvir a voz de Deus. Você tem que ter uma intimidade com Deus em ouvir a voz dele. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, pois eu quero orar especificamente por isso. Eu vou dizer algo para você: você não vai precisar se justificar em nada. Você não vai precisar abrir a sua boca para nada. Deus ainda é Deus. Deus ainda é Pai. Deus ainda contempla toda lágrima que desce no nosso rosto. A tendência de julgar é dos homens. Tendência. Mas a palavra de Deus diz que só quem pode julgar é o próprio Senhor. E a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que quando ele estava diante da prostituta, da adúltera, a mulher ao qual tinha pela lei dos homens, pela lei dos céus, todo o direito de ser julgada e sentenciada por aquele que não tinha pecado, ele disse: filha, mulher, nem eu te condeno, vai e tem uma mudança de vida. Muda a tua vida. Porque a Bíblia diz que Deus não vê alegria quando uma pessoa má morre. E a Bíblia também diz que nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Se você está aqui nessa noite é porque Deus marcou um encontro contigo.
Se você está aqui nessa noite porque o Espírito de Deus está consolando o teu coração, porque o Espírito de Deus está falando para você que Ele jamais esqueceu, e assim como Simeão carregou a salvação em seus braços, hoje Deus está dando um renovo na tua fé. Hoje Deus está trazendo consolo, a força, a graça, o poder sobre a sua vida. Porque Simeão ficou tão alegre que diz: agora tu pode, Senhor. Pode me levar, Senhor, porque eu contemplei a tua promessa se cumprir. Jesus está na minha e na sua vida, querido. Ele é a maior promessa, e essa promessa já se cumpriu. O teu coração será aquecido nessa noite, o teu coração será cheio de alegria nesta noite. Mas pastor, mas Jesus está doendo. Não se preocupe, Deus encherá o teu coração de graça e de paz, porque a palavra de Deus diz que a paz dele excede todo entendimento. Sabe o que é isso? Quando as pessoas olharem para você e sabem pela prova que você está passando, quando você abre um sorriso no rosto, as pessoas vão se perguntar, porque a tendência delas é julgar. Não é ela que está passando por isso, não é ele que está passando por isso. Mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, nossa força é. Essa é a paz que excede todo entendimento. É confiar nele, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração humano. Vamos adorar a Deus. Amém. Coloca a mão no teu coração. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo de Deus? Quanto mais glória você der, mais graça de Deus irá revestir a sua vida. Eu vou dizer algo para vocês. Toda palavra que é ministrada aqui, principalmente a que Deus trouxe para eu passar para a igreja, ela vem primeiro aqui, irmãos. E Deus me alimentou essa semana com esta palavra. Eu creio que o Espírito do Senhor fará o mesmo na vida de muitas pessoas aqui. Alguns de nós já perderam até a esperança, mas Deus está renovando a tua esperança nessa noite. Eu quero que agora você se sinta abraçado pelo amor de Deus. Que o Espírito do Senhor te abrace agora. Você é livre para chorar na presença dEle. Você é livre para se alegrar na presença dEle. Você é livre para glorificá-lo. Você é livre para louvá-lo. Que você nessa noite receba este amor. Que nessa noite você receba este toque, esta renovação, este avivamento. Deus não permitirá que você sairá daqui da mesma forma. Abra o teu coração. Que essa noite seja a noite de entrega. Sabemos que a noite da Santa Ceia, que o Senhor entregou para nós a vida eterna, mas que hoje seja a nossa entrega total para Ele. Vamos louvar.